Olá, irmãos, graça e paz, tudo bem? Aqui é o pastor Denberg. Nesta madrugada quero deixar uma reflexão interessante sobre o processo de Jesus aqui na terra e sobre o processo de José. Eu sei que na Bíblia tem vários processos e eu sei que na vida, no dia a dia, existem vários processos. E talvez você também esteja passando por esse processo. Eu sei que já passei e continuo passando. E tem processo que é difícil, que parece que não enxergamos uma saída, não enxergamos uma luz no final do túnel. Mas José, é linda a sua história. Mas eu não quero contar a história de José porque você já sabe. Mas eu queria falar um pouco sobre o processo. Porque em João vai a dizer que 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu um único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas depois Jesus veio em carne, habitou entre os homens, e nessa caminhada na terra ele foi humilhado, foi chicoteado. Muita gente não acreditou que ele era Senhor, que ele era o Messias. Ele teve que ser chicoteado, cuspido, coroa de espinhos, prego nas mãos, prego nos pés. Sofreu muito, muito, muito. Nosso mestre foi arrebentado, os homens sanguinários tentaram de tudo para parar Jesus. E o processo da vida do mestre foi doloroso aqui na terra. Ele passou fome, ele sentiu dores, angústias, chorou. E talvez você também passa por isso. Mas depois do terceiro dia, Jesus ressuscitou. Olha que coisa linda. Deus tem o propósito de trazer ele. Ele passa por um processo doloroso. E depois do terceiro dia, morte de cruz, ele ressuscitou. Veio o grande triunfo. José, ele foi vendido pelos seus irmãos como escravo. José teve que passar por processos, irmãos, que talvez eu e você não passou igual, mas tem passado processos difíceis. Quantas vezes você passou processos difíceis, que chorou muito, que foi difícil de ter paz, difícil de perdoar, processos dolorosos no casamento, na vida espiritual, no emocional, tanto processo que a gente passa nesse dia a dia. José teve que, depois de vendido, levaram ele para a casa de Potifar. Na casa de Potifar, a própria esposa de Potifar tentou ter algum contato com José. José não aceitou, fugindo da aparência, da prostituição, do pecado. E Potifar lançou isso para Faraó e ele foi preso. Começa a ver que ele não merecia, mas precisava passar. O que Deus tinha para José era governo. E para ele governar, ele precisava de experiência, de maturidade, de autoridade sobre isso. É por isso que José, ele foi escravo, ele foi preso, ele chorou muito, porque ele precisava passar por aquilo, mas não merecia. Tem situações da sua vida que você não merece. E tem hora que você pergunta os porquês para Deus. Mas Deus, da sua infinita misericórdia e bondade, de uma forma linda que Ele sabe trabalhar, Ele nos permite que passamos por algo. Quando Jesus soube da enfermidade de Lázaro, Ele disse, não é para a morte, é para a glorificação do meu nome. José foi vendido, irmão. Foi para dentro de uma prisão que ele não merecia. Mas existia dois pontos importantes nessa situação de José, do processo doloroso dele. Ele tem um propósito de um sonhador, de revelador de sonhos, e de repente ele sai de uma vida ao lado do teu pai, Jacó, e vai ser vendido, vai para um processo. E nesse processo ele sofre muito. A dor que José sente, ele não merecia, mas ele teve que passar. Mas por que ele teve que passar
por esse processo, para levar o próprio José para outro nível, nível de fé, nível de adoração, nível de confiança. José teria que liderar escravo, por isso Deus permite que ele seja vendido, porque no processo ele vai calado. Agora, com a promessa, ele vem com autoridade para agir a favor dos escravos. José agora também vai para a casa de Potifar, porque não dá para você governar algo grande, preste atenção, se você não souber governar algo pequeno. Aí José foi para a casa de Potifar, para depois governar uma nação. E o interessante disso, que desse período todo que José passa por esse processo, aconteceu a vinda dos seus irmãos. Mas o mistério está aí. José perdoou os irmãos depois que ele foi governador. Imagina, irmãos, José sofrendo, sendo humilhado, escravo, se ele encontrasse com seus irmãos. Talvez naquela hora, no coração de José, teve alguns porquês que eu e você tem no dia a dia. Tem pessoas que não acreditam na tua chamada. Tem pessoas que não acreditavam que você daria a volta por cima. Mas o que tinha para José estava no céu. Deus já tinha decretado a vitória de José. Porque Deus não ia dar nada para José humilhar o povo. Deus não ia dar nada para José pisar no povo. Deus prefere, irmãos, até te ferir para não te perder. Olha que coisa. Deus prefere muitas vezes te deixar lá embaixo para não te perder. Você vê o tamanho da soberania do amor de Deus para a vida humana. O processo de Jesus foi para nos trazer vida eterna. O processo de José foi para ele ser um governador de uma nação. Você está passando por um processo? Aprenda, cresça, amadureça, tenha fé. Pastor, ninguém não está nem aí para mim. É rebelião contra mim, é falsa calúnia contra mim. Me falam tanto de mim, grupinho por trás de mim. Não esquenta, irmão. Faz parte do processo. E o processo nos traz cura. Se for necessário, Deus, em vez de colocar você em um palácio, escuta, em vez de Deus te colocar em um palácio, Ele te coloca no deserto. Porque Ele prefere estar mais próximo de você do que longe. Eu conheço o caso de pessoas que conseguiram coisas materiais muito maiores na sua vida, que começaram a se afastar de Deus. Começaram a entrar no seu coração o orgulho, a soberba, achar que é melhor do que o outro. Nós temos visto hoje, no dia a dia, pessoas que tentam crescer mais do que o outro. Nós temos visto hoje nas igrejas um querendo derrubar o outro por causa de cargos, de ministério. Nós precisamos entender que é necessário o processo. Jesus não merecia o processo. José não merecia o processo. A história de José seja uma realidade para as nossas vidas. Você pode estar dizendo, pastor, você não sabe o que eu passo. Estou sofrido, pastor. Está difícil, pastor. Mas eu quero lhe dizer uma coisa, que o coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem de Deus. Há muitas coisas fugindo da palavra de Deus nas igrejas. Não está mais existindo o amor, a comunhão, o perdão. A Bíblia vai dizer, antes de olhar para a vida do teu irmão, tira a trava do teu próprio olho. A Bíblia vai dizer, chorai com os que choram e se alegrai com os que se alegram. Mas nós estamos em um momento, irmãos, que o outro que viva a sua vida, eu estando bem, ele que se dane. Nós pedimos muita misericórdia a Deus, mas não usamos misericórdia para os outros. O que Deus ensina na história de José e de Jesus é simplicidade, é humildade, entender que o processo nos faz melhor. É olhar para o irmão, querer a comunhão, é olhar para o irmão e dizer, estou aqui, é olhar para o seu pastor, conte conosco, é olhar para os céus e dizer, Deus, a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Fica a dica para o teu coração. O teu processo te fere, te machuca, tem hora que você pensa que não vai ter saída, mas Deus
é que dá a palavra final. Se mantenha firme. Não abra mão da tua chamada. Não abra mão do que Deus tem para você. Ao terceiro dia, Jesus ressuscitou e nos trouxe vida eterna. José passou por tudo isso e se tornou governador do Egito, um coração voltado para Deus. Que essa palavra nessa madrugada, possamos ter o coração voltado para Deus. Nós somos a imagem de Cristo, somos a semelhança. Precisamos amar mais, precisamos cuidar mais, precisamos unirmos mais, porque reino dividido não se firma. A Bíblia vai dizer, perdoa 70 vezes 7. Mas os processos da caminhada têm trazido feridas, traumas, que as pessoas não conseguem mais perdoar. Fica a dica. A história de José com seus irmãos foi uma história linda de verdadeiro amor da parte de Deus. Toma uma nova atitude, toma uma nova decisão, e que o processo você não merece, mas faz parte do teu crescimento. Amém? Shalom, que Deus te abençoe. Um abraço, Pastor Denberg.